Quem não fala, consente. Mas quem fala, sente. Sente-se muito bem, sente-se confiante, sente-se respeitado e valorizado. Olá, eu sou Valéria Guiar, eu sou especialista em comunicação. Eu ajudo pessoas a superarem o medo de falar em público e a falar com autoconfiança, fazer apresentações de trabalho, participar de reuniões, de videoconferências, conversar com as pessoas com muita segurança e se destacar para ser valorizado no seu trabalho e na sua vida. Você conhece esse ditado? Quem cala, consente. Ou seja, a pessoa que não fala nada acaba consentindo. É o consenso popular. Mas quantas vezes, eu tenho certeza que você já deve ter passado por isso, quantas vezes, por alguma razão, pelo medo de falar, por constrangimento, por não ter segurança, você acabou se calando e os outros entenderam como se você estivesse consentindo. E com isso você acabou levando a pior. Você acabou engolindo a seco, engolindo o sapo. Quantas vezes isso acontece, não é mesmo? Agora, quando você consegue falar, quando você consegue expressar sua opinião, quando você consegue se posicionar, dar uma ideia que você sabe que pode melhorar aquela situação de trabalho e que vai fazer com que você seja respeitado, valorizado, aí sim você se sente importante, valorizado, respeitado, não é mesmo? Mas como fazer isso, Valéria? Como eu posso falar se eu sinto medo, se eu sinto vergonha, se eu sinto timidez? Se só de imaginar eu falando e as pessoas me olhando e me julgando e me rejeitando, eu já fico nervosa, eu já me dá um nó na garganta, já começo a tremer, já começo a ficar com falta de ar, com vontade de fugir, eu já fico em pânico. Como é que você quer que eu fale? Às vezes eu prefiro mesmo ficar calada. Só que quanto mais eu fico calada, mais eu vou consentindo e mais as oportunidades vão assim, ó, se esvaindo na minha mão. Imagina, sua mão cheia de areia e a areia escapando. Oportunidade é assim para quem não consegue se posicionar. Porque se você não consegue colocar a sua opinião, se você não consegue mostrar o seu valor, se você não consegue mostrar suas ideias, não tem como ser valorizado. O mercado de trabalho, ele é implacável. O mercado de trabalho exige que as pessoas saibam se expressar, saibam se comunicar. Uma pesquisa nos Estados Unidos comprovou que a habilidade número 1 mais exigida dos recrutadores de um profissional é a habilidade de falar, a comunicação oral. E a quarta, a capacidade de fazer apresentações. E aí? E se você não tem? Ah, Valéria, ninguém me ensinou. Verdade. A escola não te ensina, a família não te ensina, o mundo não te ensina, o mercado de trabalho não te prepara, não te capacita, mas exige de você, né? As pessoas exigem, tô passando um avião agora, exigem que você se destaque. Exige que você, numa entrevista de trabalho, fale com autoconfiança. Mas ninguém te ensina, ninguém te prepara, ninguém te diz como fazer. Mas se você não faz, você tá fora. E aí você vai acumulando traumas complexos, rejeição, aquela sensação de impotência. Ninguém te ensina, mas te cobra. O mundo não ensina, a escola não ensina, a família não ensina, porque também não sabe. E aí? Como é que fica isso? Por isso eu digo para você, a decisão de superar o seu medo de falar em público, conquistar sua autoconfiança, tem que partir de você. Você é vítima do que aconteceu até agora, que te causou esse medo, aquilo que te trava, aquele medo do branco, aquele fantasma que te aprisiona. Você é vítima disso. Mas você não precisa ficar prisioneiro disso. Você tem todos os recursos que precisa para se livrar. Você tem todas as condições, merecimento. Você tem necessidade disso. Só que ninguém pode fazer isso por você. Se você é vítima dos traumas que te aconteceram, certamente na infância alguma coisa te constrangeu, ou foi a forma como sua família te criou, de uma forma muito reprimida, sem culpa, sem problema. Porque era assim que elas que sabiam fazer. Fizeram com a melhor das intenções, mas te fez mal, né? Isso te fez mal. Se na escola um professor te humilhou, te deixou constrangido, ou um colega riu de você, ou você passou por uma situação de bullying e você ficou com vergonha, sua mente associou o falar em público, o se apresentar, o expressar a sua opinião como se passar vergonha. E tudo que sua mente quer é proteger você para você não sofrer mais. Mas preste atenção no que eu vou te falar. Quanto mais você foge, mais sofrimento você tem. Esse medo que você tem de falar em público, grava o que eu vou te dizer, ele é farsante. Porque você passou uma situação no passado, mas você não precisa passar por ela, não tem nada acontecendo no momento que te ameace. É uma farsa. Esse medo é uma farsa. Ele não existe, ele é fictício. Não é um medo como, por exemplo, não vou atravessar a rua movimentada, vou atravessar na passarela, senão eu sou atropelado. Esse é um medo legítimo. Mas o medo de falar,
O medo de fazer uma entrevista de emprego. Se tem uma entrevista de emprego, é porque a empresa precisa de alguém e você tem medo de ir? Não, você não tem que ter medo, você tem que aproveitar a oportunidade. É fácil falar, né, Valéria? Sim, você tem que combater esse medo, ressignificá-lo através de técnicas de reprogramação neurolinguística. Porque esse medo é farsante, esse medo é sabotador. Ele faz com que você fuja de todas as oportunidades de você se destacar na profissão e na vida. Você foge. Você sempre faz a parte que você fica no anonimato, né? Ah, no trabalho, na escola, eu escrevo, eu desenho, deixa que o outro faz a melhor parte, a apresentação. No seu trabalho, quantas vezes é assim? Você faz a pior parte, deixa que alguém vai lá, apresenta e leva todos os louros da fama. E o reconhecimento, a valorização, a promoção. E você fica a ver navios. Esse medo é farsante, é sabotador. Esse medo te deixa prisioneiro, ele sequestra as suas oportunidades. Você não tem culpa de sentir isso. Você é vítima de todo um sistema, de todo um processo que aconteceu. Mas, presta bem atenção no que eu vou te falar. Você não precisa continuar. Você tem a chave na sua mão para sair dessa prisão, para abrir essa corrente. Você tem que tomar uma decisão. Decisão de se livrar disso, de superar. Só que isso precisa que você dê um passo, que você decida, que você crie uma meta e coloque essa meta como prioridade na sua vida. A minha meta é superar o meu medo de falar em público, começar a falar com autoconfiança para ser valorizado no trabalho, para ser respeitado, para me destacar, para fazer apresentações em que eu possa finalmente crescer na minha profissão, participar de reuniões, me impondo, sendo respeitado. Você precisa tomar essa decisão, colocar uma meta, botar um prazo para atingir essa meta, ser responsável por essa meta, fazer tudo o que precisa ser feito e conquistar. E eu te garanto, você tem condições de sair de 2020 renovado e transformado. Faltam aí praticamente, não vou nem colocar setembro, 3 meses para o mês acabar, para o ano acabar. Você tem o poder na sua mão de acabar o ano melhor do que quando entrou. Você tem condição de fazer do limão uma limonada. Desse ano difícil que nós vivemos, você tem condição de aproveitar esse tempo para se qualificar, para vencer esse fantasma que te assombra há tantos anos e finalmente se libertar, para poder, quando começar 2020, você estar livre, leve, solto, com poder. O poder que a comunicação te dá. Porque as pessoas de poder no mundo são aquelas pessoas que dominam a comunicação. Não são palestrantes profissionais, não. São as pessoas que têm a liberdade e o poder de se comunicar. O poder sempre esteve concentrado nas mãos de uma minoria. 2% do mundo, das pessoas do mundo, têm o poder. Os outros 98% são dominados por esses 2%. Sabe qual é a diferença desses 2%? Não é que eles nasceram ricos, milionários, não. É que eles sabem usar a comunicação a favor deles. Aprenda a se comunicar, supere o seu medo de falar em público, conquiste a autoconfiança para fazer apresentações, para se destacar nas entrevistas de emprego, para se sair bem nas reuniões, para você poder ser valorizado, respeitado, bem remunerado e crescer profissionalmente, melhorar suas relações pessoais e profissionais. Você pode tomar essa decisão. Isso ninguém pode fazer por você. Se até agora você foi vítima, a partir de agora você pode ser o seu herói, o herói da sua vida, aquele que vai transformar uma história que até agora foi uma história de limitação, para uma história de libertação, de transformação. O poder que a comunicação confere a um profissional é imensurável. Você não tem ideia de como é bom. Eu sei o que é isso. Eu superei o meu medo de falar em público quando eu era adolescente, quando eu era jovem. E hoje eu sei tudo que eu conquistei graças a essa decisão. E você? O que está faltando para se decidir a superar o seu medo de falar em público, a conquistar autoconfiança para ser respeitado, valorizado e para fazer com que 2020 seja o melhor ano da tua vida, apesar de tudo que está acontecendo de ruim no mundo? Porque você pode se libertar de um sequestrador, que é o medo, a timidez, o nervosismo, a falta de confiança, de autoconfiança, ansiedade e finalmente respirar aliviado, o gostinho da liberdade de conquistar o poder, a autoconfiança de se expressar bem em público. Só falta você se decidir. Conte comigo para isso. A gente se fala no próximo conteúdo e se você gostou, deixa aqui o seu comentário. Diga para mim o que faz falta para você hoje, o que você gostaria de conquistar se você vencesse o seu medo de falar em público. Já vai treinando, já vai, a palavra tem poder, já vai escrevendo aqui o que você quer conquistar e diga mais. Eu vou em 2020, antes que o ano acabe, conquistar o poder de falar com autoconfiança. Eu vou. Escreva aqui, manifeste isso, proclame a sua decisão, porque é assim que começa toda decisão, é com a palavra. A palavra tem o poder de se transformar em realidade, dependendo da sua decisão de
realizá-la, de assumi-la. A gente se vê no próximo conteúdo. Não deixe de colocar aqui o seu comentário e a curtida. Tchau.